Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e estarei com vocês para mais uma aula da nossa disciplina de matemática. Hoje com o seguinte conteúdo: resolução e elaboração de problemas de multiplicação e divisão com números racionais. Vamos focar mais na resolução desses problemas, tá certo? Então, nós já estudamos multiplicação, nós já estudamos divisão e também já vimos um pouco de números racionais quando estudamos números decimais, aqueles números com vírgula. Então, hoje nós vamos tratar de probleminhas que envolvam tudo isso, um pouco de multiplicação, um pouco de divisão e de números decimais. Você vai ver que eles estão muito presentes, não é? Em coisas do nosso dia a dia, como em situações de compra e venda, situações de medição de uma determinada área, né? Quando pesamos alguma coisa, enfim, eles estão bem presentes. Antes de iniciarmos para valer o nosso conteúdo, queria mandar um abraço para o nosso amigo Danley e para todos vocês, né, alunos da nossa rede municipal, que nós possamos ter uma ótima aula neste dia de hoje. Então, ó, de cara, eu já vou trazer esses probleminhas para nós resolvermos, beleza? Para treinarmos o que já vimos em aulas passadas. Então, temos aqui agora o nosso primeiro probleminha, que diz o seguinte, ó: André comprou uma bicicleta e dividiu em 4 parcelas iguais de R$ 125,50, beleza? Qual o valor total da bicicleta? Então, o que temos aqui? Temos que André fez a compra de uma bicicleta e que dividiu em 4 parcelas de R$ 125,50. 4 parcelas deste valor aqui. Qual seria o valor total? Se são 4 parcelas, então é esse valor aqui que eu acabei de grifar, né? 4 vezes. Logo, precisamos utilizar a operação de multiplicação, tá certo? E multiplicar esse valor 125,50 4 vezes. Assim, vamos obter o valor total da bicicleta. Então, eu já coloquei aqui a nossa continha armada, tá certo? Só precisamos ter bastante cuidado com a questão da vírgula, tá certo? Porém, é muito simples se você tiver concentração. Então, como é que nós fazemos essa multiplicação? Normal, como sempre fizemos. Primeiro o número 4 vezes o número 0. 4 vezes o número 0, qualquer número vezes 0, vai dar 0. Agora temos 4 vezes o número 5. Pensa um pouquinho, será que já está craque na tabuada? Quanto é 4 vezes o número 5? É 20. Logo, colocamos 0 e vai subir 2 para o próximo número. Porém, presta atenção que agora já vem, ó, depois do próximo número, nós já temos a vírgula aqui. Então, temos que colocar a vírgula no nosso resultado. Beleza. Mais uma vez, temos 4 vezes o número 5. 4 vezes 5 é 20, como já fizemos. Com 2 que subiu aqui em cima, vai dar 22. Então, eu coloco 2 e sobe mais 2. Agora, eu tenho 4 vezes o número 2. Ou 4 duas vezes, que é 8, né? Com 2 que subiu, vai dar 10. Coloco, então, 0 e sobe 1. Por último, 4 vezes o número 1, com 1 que subiu, 5. Logo, temos o valor total de R$ 502. E esse é o valor da nossa bicicleta. Então, para multiplicar, né, com números racionais, nesse caso com número decimal, né, número com vírgula, você só tem que ter o cuidado de colocar a vírgula no canto correto. Mas isso é bem intuitivo, porque é só você baixar na mesma direção que você vem aqui na operação. Tá certo? Então, valor total da bicicleta, R$ 502. A parte dos centavos aqui ficou zerada, então não tem nenhum centavo. Apenas R$ 502. Próximo probleminha. Vejam só. Um pai
deixou como herança para seus 8 filhos um terreno de 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. Isso é a área do terreno. O qual foi dividido igualmente entre eles, para cada um colocar seu próprio empreendimento ou para vender, se assim desejasse. Então veja aqui abaixo a imagem, tá certo? Que é mais ou menos como seria esse terreno e a divisão dele em 8 partes iguais, para os 8 filhos. Vejam só, ó. Então, como foi dito, a área total desse terreno é de 500 metros quadrados, beleza? Então vamos para a pergunta. Qual o tamanho da área destinada para cada um dos filhos? Quer saber então qual é a área destinada para cada um dos filhos? Qual é o valor dessa área? Bom, para dividir exatamente para os 8 filhos, nós precisamos armar uma continha de divisão, pegando o valor total dessa área que nós já temos ali, que é 500, tá? E nós vamos dividir pela quantidade de filhos que ele tem, que no caso são 8 filhos. E aí, nós fazemos essa continha. Agora note que em certo momento nós vamos precisar de uma certa artimanhazinha para concluir o nosso valor, porque essa conta ela não vai dar exata. Não dando exata, vai surgir algum número com vírgula em um certo momento. Vamos lá. Primeiramente, 5 é possível que dividamos para 8? Não, porque 5 é menor, né? Então eu vou pegar o 5 e o próximo número que é o 0. Ficamos então com 50 dividido para 8. Se nós não sabemos de cabeça, mentalmente, quanto é 50 dividido para 8, é só lembrar da tabuada quantas vezes o número 8 vai chegar em 50 ou vai chegar próximo de 50. Se você lembrar bem da tabuada do 8, o número que eu multiplico 8 e que chega próximo de 50 é o número 6. 6 vezes o número 8 vai dar 48. Tá? Esse é o valor mais próximo que nós temos do 50. Se nós colocássemos 7 vezes o número 8, daria 56, que passaria do valor que a gente está procurando. Então, 6 vezes 8 vai dar 48. Eu trago aqui para nós fazermos a nossa continha de menos. Ficamos então com 50 em cima, menos 48 aqui embaixo. Falta 2, tá certo? Sobra 2 para a gente. Se você tivesse dúvida, era só pedir emprestado um aqui do 5 para o 0, ficaria 10 menos 8, 2, e aqui ficaria 4 menos 4, 0. Bom, sobrou 2. E temos um número aqui ainda para baixar, que é o número 0. Vou colocar ele aqui, tá? Ficamos então agora com 20 dividido para 8. Quantas vezes o número 8 chega em 20 ou próximo de 20? 2 vezes o 8 dá 16. É próximo. Se fizéssemos 3 vezes o número 8, daria 24, que ia passar, né? Então tem que ser só 2 vezes. Então eu coloco 2 vezes aqui no nosso resultado. 2 vezes 8 é 16, que eu vou colocar aqui para fazermos a nossa continha de menos. 16 para chegar em 20, quanto falta? Falta 4, tá certo? Eu vou colocar direto aqui. Se você tivesse dúvida, como eu disse, era só pedir, porque 0 menos 6 não pode, né? Pediria um emprestado do 2 para esse 0, ficaria 10. Aqui no lugar desse 2 passaria a ser 1, né? E aí ficamos com 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. Ok? Sobrou 4 aqui. E agora não tem mais nenhum número para descer, ok? Mas nós não queremos esse resto aqui, nós queremos encerrar a nossa continha. Eu não sei se você lembra das nossas últimas aulas, em que eu disse que para podermos fazer com que esse número pequeno cresça o suficiente para podermos dividir para o 8, nós podemos acrescentar aqui um 0, tá? Transformar ele no número 40, se aqui no resultado colocarmos uma vírgula, beleza? Nós acrescentamos um 0 aqui no nosso resto, tá bom? Porque aí fica um número aumentado em 10 vezes. E aí, aqui no nosso resultado, nós podemos colocar uma vírgula. E aí continuar a nossa operação.
Ficamos agora com 40 dividido para 8. Quantas vezes 8 dá 40 ou chega próximo de 40? Lembra da tabuada do 8? Se você for lá olhar e conferir direitinho, são 5 vezes o número 8, que dá exatamente 40. Então, 5 vezes 8 vai dar 40. Eu trago aqui para fazer a nossa continha de menos. E agora não vai sobrar mais nenhum resto, porque 40 menos 40 é 0. Ok, pessoal? Então, a área destinada para cada um dos filhos é 62,5 metros. Vou colocar aqui o M e o 2 para simbolizar metros quadrados, tá certo? Então, a área, cada uma dessas areazinhas aqui, ó, que foi destinada para cada um dos filhos, vai ter uma área total de 62,5 metros quadrados. Questão 3. Agora nós vamos tratar um pouco com as nossas cédulas e moedas, né? Que nós tratamos no dia a dia em situações de compra e venda. A foto abaixo representa o valor encontrado por Bia quando foi limpar a sua bolsa de viagem. Qual a quantia representada por estas cédulas e moedas? Ok? Então, Bia foi limpar lá a sua bolsa de viagem e encontrou essa quantidade de dinheiro aí. Beleza? E aí, será que a gente consegue mentalmente fazer o cálculo de quanto ela tem olhando para essas cédulas e essas moedas? Primeiramente, quantas cédulas de R$ 5 Bia tem? 2, não é? Então veja, ela tem o 5 duas vezes. As duas notas de R$ 5, né? Obtendo R$ 10. De R$ 10, ela tem apenas uma cédula, não é? Então veja, apenas uma cédula, 10 vezes 1, né? R$ 10 também. Vamos agora para as moedas de R$ 1. Ela tem 3 moedas de R$ 1. Logo, ela tem R$ 1 3 vezes, não é? Então, eu coloquei aqui, ó, R$ 1 3 vezes, que dá R$ 3, não é assim? Vamos agora ver aqui as moedas de 10 centavos. Ela tinha 4 moedas de 10 centavos, que totaliza 40 centavos, né? Lembrando que 10 centavos eu represento como 0,10, que 4 vezes nós obtemos um total de 40 centavos. E aqui as moedas de 5 centavos, né? Ela tem 4. 4 vezes 5 centavos. Bom, primeiro que nós representamos pelo número 0,05, não é? E esse número 4 vezes, se você fizer o cálculo mental aí, 5 centavos 4 vezes, nós vamos obter 20 centavos. Pronto. Agora, o que é que eu proponho para nós fazermos? Como já calculamos mentalmente aqui o valor de 2 cédulas de R$ 5, uma cédula de 10, 3 moedas de R$ 1, 4 moedas de 10 centavos e 4 moedas de 5 centavos, nós vamos juntar todos esses valores, tá certo? É um probleminha que pegou multiplicação, como eu mostrei aqui no início, mas que a gente pode concluí-lo com uma adição, tá certo? Então, aqui, nessa fila, nós temos 0. Nessa próxima fila aqui, nós temos apenas 4 mais 2, que vai dar 6. Agora, nós colocamos aqui a nossa vírgula, para não ficar errado. Próxima fila, nós só temos o número 3. E por último, nós temos 1 mais 1, 2. Então, a quantia, tá certo, representada por essas cédulas e moedas aqui, é a quantia de R$ 23,60, beleza? Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos a multiplicação inicial aqui, ó, de 2 cédulas de R$ 5, que tínhamos 10. Uma cédula apenas de R$ 10, também 10. 3 moedas de R$ 1, que deu R$ 3. 4 moedas de 10 centavos, representada pelo número 0,10, que deu 40 centavos, representado pelo número 0,4 ou 0,40.
E 4 moedas de 5 centavos, que é representado pelo número decimal 0,05, que deu 20 centavos, que é o número 0,2 ou 0,20. Quando somamos tudo isso, vimos que ela tem um valor de R$ 23,60. Beleza? Para concluir, questão 4. Mariana comprou um celular por R$ 850. Ok. E dividiu em 4 prestações mensais. Ou seja, ela vai dividir esse valor de 850 em 4 prestações mensais, ou seja, em 4 meses. Ela vai pagar um certo valor, certo, em 4 meses, e aí vai totalizar esses R$ 850. Qual o valor a ser pago em cada mês até quitá-lo completamente? Então, quanto ela vai pagar por mês se ela vai dividir esse valor de 850 em 4 meses? Bom, para isso nós precisamos dividir, não é? Vamos pegar aqui o valor total do celular, que é R$ 850, tá certo? Eu não vou colocar aqui essa parte 00, porque os centavos aqui, né? Nós não temos, apenas R$ 850, então não é necessário. E vou dividir aqui por 4, que é a quantidade de meses em que ela dividiu o valor do celular. Então vamos agora fazer essa divisão. Temos aqui 8 dividido para 4. É possível? Sim. Se nós temos 8 coisas para dividir para 4 pessoas, cada um vai ficar com 2, não é? Continha de vezes aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. Trago para fazermos aqui a nossa subtração. 8 menos 8 é 0. Baixo agora o próximo número, que é o 5. Ficamos com 5 dividido para 4. 5 dividido para 4, quanto é? Bom, se você pensar bem comigo, se eu tivesse 5 objetos para dividir igualmente entre 4 pessoas, cada pessoa ia ganhar um objeto, né? E ia ficar sobrando 1. Não é isso? Então é claro que 5 dividido para 4 é 1. Até porque quando eu fizer 1 uma vez o número 4, vai dar 4 aqui, que é o número que mais se aproxima de 5. Se eu colocasse como 2 o resultado, por exemplo, quando eu fizesse 2 vezes 4, daria 8, que passaria de 5. Então, trouxemos o 4 para fazer a continha de menos. 5 menos 4 é 1. Beleza. Baixa o próximo número, que é esse 0 aqui. Ó. Baixei, fiquei com 10 para dividir para 4. 10 coisas para dividir igualmente entre 4. Para dividir igualmente entre 4 pessoas. Quanto será que dá? Será que vai dar exato? Bom, quantas vezes o número 4 dá 10 ou chega perto de 10? 2 vezes, certo? O número 4 vai dar 8, que chega próximo de 10. Se eu fizesse 3 vezes o número 4, daria 12. Passaria do valor que a gente está procurando. Logo, tem que ser apenas 2 vezes, que vai dar 8. Ficamos então aqui com 10 menos 8. 10 menos 8 é 2, não é? Muito bem. Temos aqui agora no nosso resto um 2, ok? Mas como estamos trabalhando com números decimais, nós vamos terminar essa continha. Não vamos deixar esse resto aqui sobrando, tá certo? Não tem mais nenhum número para baixar e o 2 é pequeno para poder dividir para 4. Ele é menor que o 4. O que é que eu posso fazer que a gente já viu? Acrescenta um 0 aqui no nosso resto e isso permite que nós coloquemos uma vírgula aqui no nosso resultado e continuemos. Ficamos agora com 20 dividido para 4. 20 dividido para 4. Quantas vezes o número 4 vai chegar em 20? Se você pensar bem, lá na tabuada do 4, é 5 vezes, tá certo? 5 vezes 4 é 20. E agora, nós vamos fazer a nossa continha de menos e não vai sobrar nenhum resto, porque 0 menos 0 é 0. 2 menos 2 é 0. Finalizamos, então, a nossa continha. E descobrimos que qual valor a ser pago em cada mês até quitar o celular completamente
212,5. O que significa isso, professor? Significa que cada parcela será de R$ 212,50. Esse vírgula 5 representa 50 centavos. Se a gente quiser, pode até acrescentar aqui no final um zero, tá certo? Mas se tiver só o número 5 depois da vírgula, você vai saber que é 50 centavos. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo de hoje. Saibam trabalhar com probleminhas que envolvem números com vírgulas, seja na hora de fazer multiplicação ou na divisão, quando é necessário acrescentar a vírgula no nosso resultado. Qualquer dúvida, volta um pouquinho no vídeo, que eu tenho certeza que você não vai ter dúvida. Bons estudos e até a próxima aula!